bom dia para você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara ao vivo. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto. Como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Bom, o nosso assunto de hoje é Farmar Aura. O que será essa aura que a garotada vive falando? Você já ouviu seu filho ou neto dizer que está farmando aura? Ou talvez uma galerinha fazendo aquele gesto, sabe? Esse aqui, ó. Gente, é impressionante, né? Você sabe que essas gírias nasceram nos videogames, foram parar na internet e agora dominam escolas, praças, as ruas. A turma tá farmando aura. Agora tem até campeonato presencial, mas o que isso significa na prática, né? Por que essa busca por moral, né, com os amigos ganhou cara de jogo? Porque parece que eles estão jogando alguma coisa. E onde que fica o limite entre uma brincadeira de fase, né, da adolescência e a ansiedade de querer agradar os outros o tempo todo? Hoje a gente fala de farmar aura, a gente vai entender o que é isso, a gente vai entender essa linguagem e o excesso, né, de repente, dessa tendência. Qual é o impacto que pode ter na vida de um adolescente? A gente fala sobre farmar aura e nós queremos você participando conosco. Mande sua mensagem pra gente. E aí, como que você se comporta quando o seu filho, o seu adolescente, enfim, chega em casa para você, então, né? Ou então você vai lá na rua e vê a galera fazendo movimentos estranhos e eles estão apenas brincando. Eles estão farmando aura, né? Qual que é o seu comportamento diante disso? Como que você conversa com os seus adolescentes referente a esse momento, né? Será uma fase? Qual é o impacto na vida desse adolescente? Você tem dúvida? Você tem uma experiência que você viveu aí na sua casa? Quer contar pra gente? Então, manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nós já estamos aqui com os nossos entrevistados. A nossa produção já a postos para atender você. Então, o WhatsApp está na tela, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. Daqui a pouquinho vamos apresentar os convidados do programa de hoje. Olha, gente, os vereadores de Campinas aprovaram em primeira discussão, na reunião ordinária de ontem, quarta-feira, o substitutivo total ao projeto de lei 37 de 2025, é de autoria do vereador Herbert Ganem, proíbe a distribuição de animais como brindes no município. A proposta altera o Estatuto da Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos, prevê multa, de 1.500 a 3.800 unidades fiscais de Campinas, além da apreensão dos animais. No caso de empresas, também poderá haver cassação da inscrição municipal e do alvará de funcionamento. Em caso de reincidência, em menos de 2 anos, o valor da multa será dobrado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda será votado em segundo turno antes de seguir para a sanção ou veto do Executivo. Lembrando que os detalhes da reunião ordinária que aconteceu ontem no plenário da Câmara você confere ao meio-dia no Câmara Notícia com Gabriel Castro. Mais informação chegando para você. Olha, a Defesa Civil de Campinas reforçou o monitoramento da previsão do tempo e colocou as equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil em estado de atenção, devido à chegada de uma frente fria. A partir de hoje, a previsão é de chuvas, raios, ventos moderados e fortes e possibilidade de temporais até o final de semana. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, também há previsão de rajadas de vento e descargas elétricas com risco de quedas de árvores e galhos, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia e transtornos no trânsito. Isso é uma previsão, gente. É importante a gente falar sobre a previsão, porque você pode receber alertas oficiais, no seu celular, pelo sistema Broadcast, que é o sistema que envia mensagens automaticamente e para quem estiver na área de risco. Mas você também pode receber alertas oficiais, você mandando a sua mensagem. Pode subir para a gente, TP, porque tem um número que você vai mandar. Olha aqui o número, é 401,99, 401,99. Então você pega o seu CEP e manda para esse número, porque daí automaticamente você vai receber as mensagens aí, os alertas. E se você precisar, 199, Defesa Civil, a qualquer hora, a qualquer momento. Vamos à previsão do tempo para hoje, então? Vamos lá!
Olha só, gente, sol e aumento de nuvens agora de manhã, então temos sol e as nuvens vai aumentando, porque à tarde nós temos aí a previsão de pancadas de chuva e à noite também, a mínima de 16, máxima de 29 graus. Vamos embora então, né? Não esqueça de se hidratar, pegue sua garrafinha, né? Reponha a água e vamos embora para um dia maravilhoso para mim e para você. Agora a gente vai para o tema central do programa de hoje, né? O mundo digital, ele cria gírias, num ritmo que às vezes fica difícil acompanhar, porque é tudo muito rápido. A moda da vez agora é farmar aura. No jargão dos jogos, farmar significa trabalhar para juntar recursos, isso os games, né? E aura virou sinônimo de presença, estímulo, carisma, ou seja, farmar aura nada mais é do que fazer algo que te destaque, que te dê um status com a turma. Mas o negócio saiu tanto da tela que agora tem até campeonato de farmar aura. E a gente precisa entender o que está acontecendo, porque é a linguagem dos adolescentes. Os adolescentes vão para casa, eles vão conversar com os pais e a gente precisa saber conversar com essa turma, né? Então, para entender o impacto de tudo isso que está acontecendo na cabeça dos jovens e também nas famílias, nós recebemos aqui no estúdio a psicopedagoga, ela também é professora, convive com essa galera, Alessandra Almeida Ribeiro, seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Muito bem, Alessandra. E para completar o nosso time do programa de hoje, a gente dá as boas-vindas ao psicólogo Pedro Godoy, que também entende sobre os adolescentes e essa turma que está farmando aura. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, muito obrigado, muito feliz com a participação aqui também. Então, vamos lá, conversar sobre o farmar aura. Vamos, porque nós precisamos da orientação de vocês, uma psicopedagoga, professora e um psicólogo, para nos ajudar, para nos orientar, referente a essa linguagem, né, corporal dos adolescentes e impacta, sim, no aprendizado, na socialização, na família. Então, Alessandra, na prática, qual a sua avaliação como psicopedagoga, como professora? Como essa busca por farmar aura, ou seja, por se destacar, por ter status, ela se reflete na convivência e na rotina escolar dessa turma que está nessa fase? Então, os jovens, adolescentes, eles têm essa necessidade de pertencimento. Então, eles buscam o tempo todo a validação. E nós vemos que quanto mais eles consomem esses conteúdos, essas trends, eles tendem a replicar no ambiente escolar, em casa, com a família. Então, o que muda? Muda o repertório, o vocabulário, né, as expressões. Então, isso passa a ser parte do cotidiano desses jovens e adolescentes. Então, muda totalmente a forma deles se comunicarem, né? E normalmente quem não sabe fica por fora, né? E aí tem aquela outra expressão também da internet que é o FOMO, né? Aquele que tem a necessidade de participar ali daquela situação. Então, nós vemos bastante isso, tanto na escola, como nas rodas de conversa, no shopping, enfim, em vários lugares. Então, nós precisamos aprender, né? Nós precisamos entrar nesse mundo para que a gente também consiga conversar e cativar esse jovem e entender até que ponto toda essa linguagem, toda esses gestos não impacta na vida desse jovem adolescente. Agora, Pedro, sobre a perspectiva da psicologia, né? Por que essa busca por aceitação e status no grupo é um processo tão marcante na adolescência? Porque a Alessandra falou da sensação de pertencimento, é um momento que marca, então se ele está fazendo, eu também vou fazer, para eu fazer parte desse grupo. E isso acaba marcando a vida do jovem. Por que é tão marcante? Eles estão em um processo de lapidação, a gente pode dizer assim? Eu costumo entender que os pais, eles fazem os filhos para
para colocar no mundo, né? Uhum. Então, se a gente pensa ali na infância, é muito comum que as crianças tenham como uma referência os próprios pais, os cuidadores, né? E ali no momento da adolescência, como você colocou, começa o momento de construção da identidade. Claro que isso Sim. também tem um início ali na infância, mas ele tem uma diferença ali muito marcante no jovem, que ele deixa de ver os pais como essa grande figura, né, de Sim. referência, e acabam buscando essa referência nos pares, né? Então isso acaba levando os jovens a ter essa busca, né, por um pertencimento dentro do grupo. Agora, a questão, né, a necessidade de pertencer a um grupo, isso é uma coisa quase biológica nossa, né? Todo mundo tem essa necessidade de pertencimento, de poder ser cuidado, de poder ser escutado. A diferença é que o jovem, ele tem essa necessidade maior de buscar junto ali com os pares, com os grupos, né? E isso acaba tendo isso acaba sendo ampliado hoje em dia com o fenômeno do digital, né? Sim. Porque antigamente eram mais os colegas ali, né, da escola, dos colegas do prédio, do condomínio, enfim, e agora é um fenômeno praticamente global, né? Até é curioso a gente usar o termo, como você falou, farmar, né? Que vem ali do videogame, que é uma coisa que vem ali do inglês, do farm, que a gente transforma num verbo em português que já existe, né? Então isso a gente fica percebendo como que isso está cada vez mais ampliado, esses pares que os adolescentes possuem, né? Então é um fenômeno normal, esperado dentro ali da idade, mas que é uma questão que a gente precisa discutir, né? Para entender quais são, talvez, os limites, até onde isso vai. Exato, exato. Porque é algo normal e natural que acontece. Eu quero lembrar você aí de casa a naturalidade disso. A gente precisa colocar um ponto aqui e precisamos observar e ver o limite dessa questão toda. Mas eu farmei aura, você farmou aura. Sabe por quê? É a história de se juntar em uma praça para disputar quem tem mais aura. Se a gente parar para analisar, vamos lá, vamos lembrar as batalhas de break, né? Lembra aquelas danças de rua antigas, que a galera se juntava, que ia dançar, que fazia uns movimentos diferentes? Eu nunca consegui fazer aquilo, mas tentei muito. E os amigos que faziam, todo mundo aplaudia. Só que na época a gente não tinha celular, então a gente, né, isso não se expandiu tanto, mas em meio aos grupos, às rodas, isso existia. E se a gente fizer uma análise desses grupos de break, de danças de rua, né, que a gente brincava antes, no meu tempo, na minha época de adolescente, a gente pode dar uma conexão com o farmar aura de hoje, né? Só que antes não tínhamos celular, antes nós tínhamos aí um certo limite, né? E hoje a tecnologia acabou deixando tudo mais exacerbado. Então, a Alessandra, como que a psicopedagogia ela pode diferenciar o jovem que se expressa com autenticidade daquele que performa atitudes apenas para obter a aprovação social? Porque tem uns que curtem aquilo, que realmente fazem aquilo porque estão nesse momento, estão dentro aí dessa bolha, entre aspas, e tem aqueles que vêm, mas não sabem o que mas precisam se inserir e fazer isso para obter a aprovação social, né, desse outro jovem, para se inserir no grupo. Como que a psicopedagogia vê isso e a necessidade disso? Como o Pedro comentou, todos nós temos essa sensação, a gente quer pertencer a algo, mas até que ponto isso é saudável para o jovem? Então, quando a gente fala sobre essas expressões, é muito importante a gente observar se o jovem, se o adolescente, ele está apenas replicando um comportamento. É muito importante que esse jovem, esse adolescente, ele tenha a sua identidade, que ele tenha senso crítico, Sim. que ele seja um formador de opinião, que ele não só receba a trend ou ali a modinha e replique. Porque existe o lado legal, como você falou, Rúbia, do lado lúdico, né? Exato. De toda a situação, das brincadeiras. Porém, existem aquelas trends que elas não são muito saudáveis, né? Nós vimos aí alguns exemplos de algumas brincadeiras de dar o mata-leão, do desodorante, né? Que eles acabaram replicando. Sim. Então, nós vemos isso, né? No aspecto profissional,
como esse jovem encara isso e de que forma ele replica isso fora ali do ambiente virtual. E uma coisa também que é muito importante a gente falar é essa necessidade de validação. Até onde vai, né? Sim. Até onde sou eu, são as minhas opiniões e até onde eu estou fazendo isso apenas para me sair bem com os meus colegas, né? Então isso a gente observa sim e precisa estar atento. E Rubia, você falou uma coisa muito importante da questão da família. A família cabe não proibir, mas tentar fazer parte desse universo e entender. Até porque o pertencimento também da família, né, nosso, né? O que eu vou conversar com o meu jovem em casa? O que é farmar aura? O que significa? Então, isso é muito importante também. Eu acho que uma questão que você trouxe, né, Alessandra, até você falou do FOMO, né, do Fear of Missing Out, que seria aquele medo de ficar por fora, né? Sim. Que é uma coisa que a gente tem também, né? Não só os adolescentes. A gente até brincando assim, falando aqui nós do Morango do Amor, né? Que virou um contágio social. Eu caí nessa história do Morango de Amor. O pistache, a gente pode ter um monte de exemplo, né? E como a gente coloca, assim, né? Qual que é o limite disso, né? Porque tem a brincadeira do Six Seven, do Farma Aura. Às vezes a gente não consegue falar, não, isso aqui é ruim, isso aqui vai fazer mal para os adolescentes, como você estava comentando, né? Eram as competições de breakdance, eram os outros tipos de competição, é a moda, é um jeito de se expressar, né? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado para não colocar esse tipo de situação como vilão, até porque se trata mais de um choque de gerações, né? Verdade, concordo. Agora, tem a questão do FOMO, de como algumas trends elas podem capturar essa sensação e aí sim causar mal. Eu penso muito naquela história da baleia azul, acho que da época que eu era adolescente, assim, faz um tempo, né? De como isso também realmente causava mal para os jovens, também nesse mesmo ponto dessa necessidade de identificação, de pertencimento. Então, é isso, né? É entender quais são as trends que a gente consegue olhar, dar risada junto, né? E quais são as trends que a gente pode ver que talvez não estejam sendo tão boas ali para o adolescente, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado com isso, né? Com esses limites. E nós adultos, nós precisamos nos informar sobre tudo que está acontecendo em nossa volta e principalmente no mundo dos adolescentes, porque olha só, achei interessante que o Farmar Aura agora já tem campeonato, né? Então tem muita gente participando disso, inclusive vai ter um campeonato aqui em Campinas, mas eu vi ontem na internet, procurando sobre o assunto, teve uma cidade aí, se eu não me engano, tá gente, em Minas Gerais, que foi proibido farmar aura. Eles iam fazer um campeonato na praça, e daí proibiram. E, gente, a gente precisa entender que a galera está se reunindo para fazer algo que para a gente não tem sentido, mas para eles faz todo sentido, né? Então é por isso que a gente precisa entender o que significa isso. Eu vi até algumas linhas assim de religião falando sobre o assunto, demonizando a questão do Farmar Aura por conta dos movimentos que surgem, mas a gente precisa entender isso. E como tudo que vem na internet, tudo que é modinha, uma hora é uma gíria, uma hora é um gesto lá do Six Seven, é um doce, igual você falou, né? O Morango do Amor. Tudo isso vem, explode e depois vai embora. Né? Exato. E muda muito rápido, Exatamente. Né? Então, cabe a nós, os adultos, a realmente tentar entender, não demonizar, né? Não proibir. Isso. E orientar os nossos adolescentes, as nossas crianças, a respeito do que eles estão fazendo. Que não basta replicar um comportamento, mas entender o que é. E tudo bem, né? Porque não faz parte da nossa geração, nós não vamos proibir, né? Exatamente. Como você falou. A gente precisa entender e conversar sobre. A partir do momento que você conversa sobre, você pode impor o limite, né? Você pode chegar e explicar que você entende a situação e determinar um certo limite, porque você é a mãe, você é o pai, você é o cuidador, então explica, eu entendo, eu compreendo, eu acolho, mas até aqui, né? E explicar também porque é mais ou menos assim, Pedro, que funciona.
Eu penso que, como a gente estava conversando sobre a adolescência, né? A adolescência também é um momento não só de identificação com os pares, mas também de questionamento de regras, né? Então, quem é pai de adolescente, eu não sou pai de adolescente, mas é uma fase ali difícil, né? Com essa questão da rebeldia, desses questionamentos, tanto da figura de autoridade dos pais, dos professores, né? Agora, isso também é um movimento que faz parte da adolescência, Sim, né? faz. Desde que o ser humano é ser humano, Exato. os adolescentes, eles têm esse tipo de comportamento. Acho que a questão não é proibir, né? Claro que tem certas coisas que a gente precisa colocar limite, precisa ser rígido, né? Colocar o limite, Mas tem certas coisas que talvez a gente, podendo escutar, podendo conversar, podendo entender o que está surgindo a partir daquele comportamento, que a gente consegue dar um espaço seguro para isso, né? Então a gente pensa, vai ter uma competição de farmar aura na praça da cidade, por exemplo, né? Vão ter lá os adolescentes, vão poder se divertir, vão poder conversar. Né? Bora junto, acho que tem que entender isso, né? Que eles provavelmente vão fazer essas coisas. Sim. Será que não é melhor a gente dar um espaço seguro para que eles possam fazer isso, para que eles não façam isso escondido de alguma forma, né? Então eu acho que é uma questão assim realmente delicada isso, né? O tanto que a gente consegue dar segurança, ao mesmo tempo que eles podem sentir que eles estão quebrando regras, estão podendo questionar, né, o que veio atrás, né? Muito bem. Agora, essa velocidade com que muda tudo que tem na internet, essas modinhas, enfim, né? E a cobrança por sempre estar atualizado, né, que é o foco. Isso pode desencadear quadros de ansiedade, interferir na questão escolar. Qual que é a avaliação sua como psicopedagoga, Alessandra? Sim, pode gerar ansiedade, como a gente conversou antes, né? Eles acabam ficando ali nas telas, buscando a nova atualização, qual é a nova trend, e dessa forma eles começam ali a questão dos neurotransmissores, do prazer. Então eles buscam cada vez mais esse prazer de assistir, de replicar alguns comportamentos. E a gente tem que tomar cuidado até com o tipo de conteúdo, porque tem a questão da adultização também, né? Sim. Esses comportamentos aí que algumas dancinhas, né? E nós vemos que essa questão da repetição desses comportamentos, ela acaba afetando muitas vezes a vida escolar, porque o aluno ele precisa ter uma rotina, o aluno, a criança, o adolescente, ele precisa ter uma rotina. Então, quando ele acaba investindo muito tempo naquele conteúdo ali, e o algoritmo, ele é um pouco cruel. Quanto mais você consome, mais ele manda, mais ele causa ali a dependência, e aquele jovem vai ficando ansioso e quer replicar o comportamento e acaba deixando de fazer algumas coisas que são muito importantes para a sua vida, né? E ter, às vezes, até ali a socialização real, né? Alguns ficam ali, eles postam esses conteúdos e eles ficam aguardando os likes, os comentários, e cada vez mais eles vão ficando dependentes dessa validação e deixam de lado a vida real. Muito bem, agora do ponto de vista psicológico, né? Os riscos, quando o humor, quando a autoestima do jovem, ele passa a depender somente de um desempenho, de uma publicação, de um like, de estar sempre produzindo aquele conteúdo, de estar sempre farmando a aura para que ele seja validado, para que ele tenha status, que seja aceito. Qual que é o impacto psicológico nesse jovem adolescente? Tem um impacto muito grande, né? Se a gente for pensar, o pessoal da década de 90, talvez tenha sido a última geração antes de nascer dentro do mundo da internet, né? Então eu cheguei quase ali junto com esse pessoal mais novo, né? Porque se a gente for parar para pensar no adolescente hoje em dia, desde que ele nasceu praticamente, tem a questão do tablet, do celular, né? Então é uma coisa que faz parte da vida de uma forma que isso nunca existiu com outras gerações, né? Então a gente pode olhar para esses adolescentes como uma geração que está vivendo por um momento muito radicalmente diferente. Como eu falei, é um processo quase de internacionalização. Antigamente, você tentava buscar a aprovação dos pares, da moça, do moço ali na escola,
de uma turma que tinham ali poucas pessoas, né, com os colegas ali do bairro. Hoje em dia, tem a questão da viralização do TikTok, viralização do Instagram. Muitas vezes os pais têm dificuldade para colocar esses limites nas redes sociais, então eles acabam não conseguindo, por vários fatores, né, ter essa atenção, e isso acaba gerando aquilo que eu julgo, né, como o mais importante, o mais grave, que é a comparação. Né? Porque todos nós temos uma sensação ali de a gente está se comparando ali com uma pessoa, enfim, mas para o adolescente isso é muito forte, porque é um momento de construção de identidade, é um momento de entender qual que é a minha posição no mundo, onde que eu me encaixo. Então a comparação ela acontece de uma forma muito natural, mas os algoritmos, como você estava falando, Alessandra, eles acabam capturando isso, eles vão mostrando cada vez mais coisas que vão te mantendo engajado. E a questão do engajamento na rede social é que ele não é um engajamento apenas pelo prazer. Na verdade, tem muita pesquisa que indica que sentimentos de ansiedade, de tristeza, eles também, raiva principalmente, eles aumentam muito o engajamento no tempo de tela. Então, se um adolescente, ele passa ali muitas horas no celular e ele vai vendo esse tipo de conteúdo que muitas vezes vai ter aqueles gatilhos, né? Vai tocar numa ferida, e a pessoa vai se sentir mal, vai continuar olhando para ver se ela consegue acabar com aquela sensação. Bom, o que isso pode causar, né? Como a gente está comentando, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, muitas questões que elas podem ser ampliadas por conta do uso das telas. Claro que é uma coisa multifatorial, eu penso que o uso das telas é um fator dentro de vários, mas que ele pode sim ampliar muito essas questões dos adolescentes, né? E quando a gente fala em telas, é importante a gente salientar que na escola, né, eles conseguiram entender que eles precisam estudar. Isso foi um ponto, assim, maravilhoso, né, Alessandra? Sim, porque na escola, o que nós observamos, né, como professor, que nos horários, assim, de lanche, de intervalo, em vez deles socializarem, conversarem, eles ficavam na tela. Então, você via ali o grupo de crianças, de adolescentes, sentados juntos, porém, não coexistindo, juntos apenas, né? Mas não se relacionando, não conversando. Então, hoje, quando você passa e vê, eles estão brincando, conversando, eles estão vivendo de verdade, né? Então, isso é muito importante. A gente até brinca, né, que quando estava com o celular dava um pouquinho menos de trabalho, porque eles ficavam ali quietinhos no mundinho dele, né? Mas que bom, porque onde há relacionamento, há conflito, há divergência de ideias. Então, tudo bem, e realmente foi muito bom essa questão de tirar isso dali do meio escolar. Agora, nessa fase que nós estamos de farmar aura, como é que está na escola? O que você tem avaliado? O que você tem notado? Eles estão farmando aura na hora do intervalo? Farmam muita aura. E a gente observa desde os pequenos, né, das crianças menores até os maiores. Então, eles falam, eles brincam, eles ficam assim, se conseguiu alguma coisa, farmou aura. Se não conseguiu, perdeu aura, hein? E os gestos, e brincam. E a gente, como professor, a gente tenta também entrar nesse mundo deles e tudo bem, né? É como nós falamos aqui, nós não podemos limitar simplesmente, né? A gente precisa entender e sim, por que não farmar aura junto com os alunos? Exatamente, porque se a gente olhar, sempre tem aí os três lados da história, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. E essa questão de farmar aura, se a gente para analisar, é um meio de comunicação entre eles, é um meio de criatividade. Pode parecer meio estranho, porque realmente à primeira vista você olha e fala, o que é isso? Mas eles estão criando algo, eles estão formando aura, e eles estão se comunicando, e eles se entendem nessa comunicação. E aí, se a gente levar para o lado cultural, nem tudo está perdido, que isso pode ser um incentivo para um lado, despertar aí de um lado cultural desse jovem, desse adolescente, que está exercitando o seu cérebro para fazer algo que venha a despertar o sentido do outro numa forma de, poxa vida, você é top, você é legal. Você concorda com isso, Pedro? Eu concordo, eu acho que nem você falou, essa questão cultural, se a gente for pensar
mesmo em movimentos artísticos, Sim, né, nas últimas décadas, né, eles surgem como uma forma de rompimento, né? Exato. Então, por mais que nós, das gerações mais velhas, né, a gente pode olhar para aquilo e não entender, se a gente volta para nossa adolescência, como você trouxe no começo do programa, a gente também fazia coisas assim que os pais não faziam ideia do que estava acontecendo, Sim, né? Coisas muito aleatórias, mas que para o adolescente tem um sentido muito grande, né? Acho que tem essa questão do videogame também, que isso acaba alterando muito a forma como a gente entende a adolescência hoje, até os termos, né? Farmar, aura, essas coisas assim, elas vêm do mundo dos games, mundo dos animes, né? Dessa questão da cultura nerd, que já existe há um certo tempo, mas talvez nunca tenha tido uma expressividade tão grande, né? E isso acaba, de fato, influenciando aquilo que sai da rede social, aquilo que sai do mundo digital e vai para o mundo real, né? Que eu acho que é muito o que a gente acaba vendo, mas como a gente está conversando, né? Eu acho que esse consenso que se é uma forma de socializar, eu acho difícil ver isso como uma coisa negativa, até porque muitos desses adolescentes que estão agora com essa brincadeira foram crianças ou pré-adolescentes, enfim, da pandemia. Exato. Né? Pandemia como um momento ali, enfim, com muitas questões, mas especificamente com essa questão da tela, né? Da criança lá, do adolescente no Discord, com aqueles chats em grupo, conversando com as pessoas, mas muito isolado, né? Exato. E até um pouco depois ali da pandemia, deu para perceber como esse isolamento ele continuou, né? Então, quando eu comecei a ver na internet essas coisas do Farmar Aura, do pessoal brincando ali com o 6-7, eu vi isso de uma forma bastante positiva, porque é o adolescente saindo de casa, saindo ali do mundo das telas, para ver gente de verdade. É uma coisa que veio ali da internet, veio ali do mundo digital, né? Mas eu acho que quando uma coisa sai ali da rede social e a gente pode ter uma manifestação física daquilo, tendo essas trocas, eu acho que é uma coisa bastante positiva. E pra gente fica um pouco... Esses dias eu descobri que, na verdade, eu sou um unk, né? Que seria cortar a palavra uncle, né? Que seria uma coisa de tio, que é o pessoal que já tá meio por fora, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando também, a gente falando sobre Farmar Aura, o 6-7, se a gente já tá falando sobre isso, a gente fazendo aqui o programa na televisão comentando, os adolescentes provavelmente já estão em outra coisa, já estão em... já vem outra coisa. Outra coisa, exatamente. Né, na hora que a geração mais velha já tá tentando se apropriar, eles já estão em outro lugar. E eu acho que isso é uma coisa realmente muito natural, questão das gírias, questão das formas de expressão, né? Então, os adolescentes, eles acabam ensinando muita coisa pra gente. E eles dão um toque de ludicidade também, né? Com certeza. Porque nós observamos que eles formam os grupos, eles fazem coreografias. É criatividade, É criatividade. Né? Então, eu vejo isso, sim, como algo positivo. Interessante. E é importante o que o Pedro falou, porque, assim, é a criatividade deles, é o momento que eles estão vivendo, é uma fase que vai passar, principalmente coisa de internet, as modinhas, né, que passam, mas é o momento em que eles estão socializando. Veio da internet? Sim. Vai para a internet? Vai ter alguém filmando. Mas se a gente para analisar, o tanto de jovem que saiu do quarto, o tanto de jovem que saiu da tela e que está lá exercitando, né, tentando fazer algo, apesar de que a gente precisa cuidar com o limite, né, que é aí que o negócio pega, aí que a gente precisa se atentar como pais, mães, cuidadores. Beleza, vamos entender o que é Farmar Aura, vamos entrar no mundo com eles, vamos conversar sobre, e aí a partir disso a gente consegue discernir, né, e entender o impacto positivo e negativo dessa situação do Farmar Aura. Então, quando que a gente percebe que o nosso adolescente ele já ultrapassou o limite da naturalidade que essa trend, essa fase implica? Vamos lá, nosso psicólogo. Tem aquele termo, né, que é o cronicamente online, que é uma pessoa que passa muito tempo online, a gente acaba vendo isso no Twitter, principalmente, assim, pessoas que sabem de muita coisa dentro ali do mundo digital. E eu acho que esse também é um ponto que a gente tem conversado bastante agora, né, e também fora daqui, nas rodas de conversa, né, que é justamente a questão dos limites, porque, como eu tinha comentado,
não adianta simplesmente proibir, né? Exato. Porque muito provavelmente o adolescente vai dar um jeito de poder se expressar, poder se divertir. Eu acho que é muito uma questão da gente conseguir realmente dar esse ambiente seguro, entender por que está acontecendo essa trend nesse momento, o que está por trás dela, se ela tem algum perigo, se ela tem algum risco associado, né? Como eu tinha comentado, aquela história da baleia azul, por exemplo, né? Que foi uma coisa muito, muito grave ali com os adolescentes. Então, a gente precisa, sim, ter uma comunicação aberta com o adolescente, ir atrás de informações sobre o que está acontecendo, sobre para onde ele está indo, com quem ele está indo, o que o adolescente está postando na internet, que eu acho que essa é uma questão também muito, muito delicada, né? Porque se a gente for pensar umas décadas atrás, esse nível de exposição da nossa vida privada para a vida pública, ele era impensável, né? Assim, a gente tinha os atores, o pessoal aqui na televisão, mas uma pessoa comum, normal, né, podendo postar alguma coisa e de repente viralizar para milhões de pessoas, é uma coisa que a gente precisa repensar, né? Como que isso de fato pode estar afetando os nossos adolescentes e as nossas crianças, né? Acho que você até comentou também do fenômeno da adultização, né? Que a gente tem que também ter um olhar muito atento para essas questões. Né? Então, tem um efeito positivo, né, como a gente estava comentando, mas como você falou também, tem que ter um cuidado redobrado, principalmente com coisas que vêm da internet que a gente muitas vezes não vai nem entender, né? Até entender as gírias, né? O uso dos emojis, tem alguns emojis podem ter algum tipo de significado que pra gente a gente não sabe, porque a gente não pertence, né? Como eu brinquei, essa coisa do seu Anki, nós estamos de fora, a gente está tentando se aproximar de algum jeito, mas é difícil também, né? Para os pais, para os cuidadores. E algo que você falou também, essa questão de cronicamente, né? Muitas vezes a criança, ela deixa de experimentar a vida real. Então, o que nós temos visto aí nos atendimentos psicopedagógicos? Crianças, às vezes, na fase de 9, 10 anos, que não conseguem amarrar o cadarço do tênis, né? Por quê? Porque são crianças ali que eles entendem tudo de tela, eles conseguem fazer coisas que às vezes, tia, é só apertar o botão, já aconteceu isso em atendimento. Eu falei, nossa, travou. Não, aperta esse que vai dar certo. Mas aquela criança tem dificuldade na motricidade fina, é uma criança que às vezes não vivencia ali brincadeiras ao ar livre, né? O adolescente também. Então, nós vemos que essa questão da motricidade também, hoje em dia, para nós que trabalhamos com educação, é algo muito, assim, que realmente acabou aumentando muito. Porque, às vezes, eu já me deparei de ir a um parquinho e chegar no parquinho eu vejo a criança no parque, sentada na areia e no celular. Então, também para as famílias terem esse cuidado, que quando está ao ar livre ou quando está em algum lugar, essa criança realmente esteja ali, esse adolescente, né? Esteja ali vivenciando aquele momento e realmente tendo todos os estímulos que necessitam para aquela idade. E falando nesse ponto, né, que você trouxe da criança estar ali no campinho, no parque, na areia, mexendo na tela, mexendo no celular, né? Isso também pode ser a reprodução de um comportamento dos pais. Exato. Né? Porque normalmente você vê os pais, quantas vezes você chega numa praça de alimentação, tem uma família ali sentada, fazendo a refeição, todos estão na tela. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então você falou perfeitamente. Muitas vezes é replicando o comportamento do adulto, porque nós somos a referência, né? A figura de referência para os nossos filhos. Exatamente, né? A criança tá podendo brincar, né? Pensando numa criança bem nova, assim, e ao invés de estar podendo receber o olhar ali do cuidador, a pessoa tá distraída, mexendo na rede social, respondendo alguma mensagem, alguma coisa assim. E isso vai ensinando também para a criança que talvez aquele objeto, aquele celular, aquele tablet, aquele notebook, ele é mais interessante, às vezes até do que ela mesma, né? Então tem que ter um cuidado também dos pais, dos cuidadores, porque não adianta a gente criticar um adolescente ou a criança que passa muito tempo nas telas se a gente faz a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, tem que foi até tema de programa aqui no Estúdio Câmara, porque a gente precisa entender o que nós estamos espelhando, né? O que nós estamos fazendo, porque daí você está em casa, você pede para ele diminuir o tempo de tela, mas
E aí Você não sai ele da vai tela. ficar com quem? Se você está na tela, né? Então é importante. E aí, às vezes, alguns pais falam assim: mas eu trabalho home office. Tudo bem, mas a gente precisa. Se a gente está solicitando para que ele diminua, nós também precisamos diminuir, porque eles estão simplesmente espelhando, eles estão vendo o que estamos fazendo e estão fazendo também. É isso, né? E as telas, elas têm sido usadas como um calmante para as crianças. Isso eu percebo bastante. Muito, Então, por muito. exemplo, a criança está ali numa sala de espera. Em vez dos pais, nesse momento, trabalharem com aquela criança ali o controle inibitório, a questão comportamental, não. Aí dá logo o celular para essa criança, para acalmar. Uma chupeta, né? É como se fosse uma chupeta. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Até que ponto nós, adultos, também influenciamos o comportamento das crianças em relação às telas. Exatamente. Agora, falando em comportamento, Alessandra, como que a psicopedagogia, como ela explica a forma que nós devemos conversar com esses jovens e adolescentes sobre esses comportamentos, né? Mas sem desqualificar, que a gente tem que cuidar também para não desqualificar a cultura, porque nesse momento a cultura deles é essa, né? Do 6-7, de farmar aura. E a gente tem que cuidar porque essa desqualificação a partir de uma conversa pode causar também uma desconexão aí. Exato. Né? Eu, como psicopedagoga, eu atendo várias faixas etárias. Então, eu preciso entender desde os heróis do momento, as trends, até o mundo dos adolescentes. Confesso que é um trabalho, assim, um pouco complexo. Mas, primeiro, entender. Eu acredito que quando você tem conhecimento, você pode ter uma conversa aberta e com propriedade. Então, nós temos de tomar aquilo que nós falamos antes. Tomar cuidado com as críticas, ouvir, filtrar e orientar essa criança. Exato. Então, a primeira vez que eu vi farmar aura foi de uma criança de 6 anos. Uau! Tia, eu tô farmando muita aura, né? e eu falei assim, nossa, é mesmo? Que legal, né? E aí eu falei, o que é isso? Ai, tia, farmar aura é quando a gente consegue fazer uma coisa muito legal. Olha aí. E rapidamente eu fui me inteirar sobre o assunto. Então é isso, conhecer, entender e orientar. Orientar a criança para que ela possa, assim, sempre que ela utilizar essas expressões, esses comportamentos, ela saber o que ela está fazendo, né? Isso é muito importante. E tem aquela questão também, mostrar interesse sobre o assunto, né? Igual, a criança vai farmar aura. O que é isso? Estou farmando aura. Nossa, mas onde que você aprendeu? Né? Me ensina também como que funciona isso. O que acontece se você farmar aura? O que acontece se você fizer assim? Porque a partir disso você vai entrando nesse mundo e vai tentando entender. Na semana seguinte eu falei assim, olha, agora a tia já sabe o que é farmar aura, já assistiu o vídeo, já estou inteirada das... Ai, tia, você viu muita gente farmando aura? Vi. Então é isso, é realmente mostrar interesse, porque a criança, ela tem a necessidade de ser ouvida. Exatamente. E a partir do momento que você fala, ai, para com isso, que bobagem, você limita essa criança e você acaba causando essa frustração por algo que você desconhece, simplesmente por ter um certo preconceito. É o caso desse campeonato de farma aura que foi impedido, e que ia acontecer em praça pública e que foi impedido. E imagina a frustração desses jovens e adolescentes. E imagino eu também que ia, né, ser uma galera muito grande, porque já que está no momento, a galera está farmando aura, era um momento de socialização e que foi impedido porque, de repente, pelo simples fato de não entender o que significa isso nesse momento que esses jovens estão vivendo, né? Eu penso que o desconhecimento e a ignorância, isso pode acabar causando muito mal, né? Como a gente está conversando aqui, um ponto muito importante, né? Tanto para os cuidadores, para os pais, estarem inteirados ali no que a criança está fazendo, o que o adolescente está fazendo, mas nós também, como profissionais, também precisamos estar muito antenados com o que está acontecendo no momento, porque às vezes a criança, o adolescente, ou até mesmo o jovem adulto vai falar alguma coisa
coisa, e se a gente demonstra não só uma ignorância, porque não é um problema também a gente poder Sim. aprender, mas um julgamento, nossa, mas que coisa esquisita, que significa ficar fazendo isso aqui, qual que é o propósito, né? A gente perde de vista o que é importante na infância, o que é importante na adolescência, que é a descoberta do novo, né? Então eles estão descobrindo coisas novas formas de socializar, novas formas de até se expressar, que se a gente limita, e não só limitar, mas julgar como uma coisa estranha, esquisita, não tô entendendo. Bom, se a gente não tá conseguindo entender alguma coisa, eu acho que é muito importante a gente ir atrás, né? Para entender, né? Ir atrás da informação, para realmente entender o que tem por trás daquilo ali. Se é uma coisa séria, grave ou não, né? E essa questão da conexão, né? Nós, profissionais, nós precisamos nos conectar com as crianças. Com certeza. Então, quando nós buscamos fazer parte do mundo delas, essa conexão fica muito mais fácil. Olha só, né? E nós estamos aí falando de Farmar Aura, né, com 2 pessoas especialistas em saúde mental que estão nos orientando a melhor forma de nos comunicarmos com os nossos jovens e adolescentes sobre esse momento, gente. É uma trend, vai passar, assim como todas as outras, né? E eles estão na vibe, é igual a gente no Morango do Amor. Lembra quantos morangos você comia por dia? Você ficava esperando, né? Porque era uma fila para comprar o Morango do Amor. E agora chegou o momento de Farmar Aura, do 6-7, e já tem uma outra trend chegando, e daqui a um tempo você nem vai mais ouvir sobre Farmar Aura. Então, aproveite o momento para se conectar com o seu jovem, com o seu adolescente, para tentar entrar nesse mundo, para se informar sobre, e é uma oportunidade de comunicação, é uma oportunidade talvez de uma socialização entre todos, não só os jovens e adolescentes, mas também da família, né? De tentar entender, de tentar compreender e de acolher. A gente não sabe o que está por trás de tudo isso. De repente tem um jovem que não se sente bem, e se você entende toda a situação, você também tem entendimento para o acolhimento, que é muito importante. 8h47, a gente tem algumas perguntas de Farmar Aura aí, então vamos ver quem é que está com a gente. A produção pode colocar na tela, por favor? Vamos ver, olha só. O Gerson Lima, do Parque Prado. Muitos adolescentes mudam a personalidade e o jeito de falar só para ter aura com a turma. Quais são os riscos dessa falta de identidade? Vamos lá, Pedro. Na verdade, eles estão tentando descobrir quem eles são, né? Exato. Eu penso bastante que é essa questão, né? Na adolescência tem até um período de luto que a gente pode pensar, o luto da infância, né? São muitas mudanças no corpo, o processo ali de puberdade. Então, eu penso que tem um limite, né? E como a gente está falando aqui, é um limite muito tênue, muito difícil de entender o que é a pessoa que ela está perdendo a própria identidade, trocando ela para aparecer para os outros como aquilo que ela não é, e o que é, nesse movimento, uma busca de construção da própria identidade. Isso não é uma questão muito fácil, acho que é um ponto que a gente precisa ver no caso a caso, o que está causando o adolescente, o jovem, a criança a ter aquele comportamento. É uma sensação de busca de validação, porque sente que, sendo mais ele mesmo, ele não vai conseguir ter essa compreensão dos pares, ou é uma questão ali de que é uma brincadeira, é uma forma ali de conseguir se entrosar junto ali com os colegas que também estão fazendo coisas muito parecidas, né? Esse fenômeno das trends, a gente pode pensar muito no contágio social que acontece, né? Então, é uma questão importante que a gente precisa ficar atento, né? Mas eu penso muito que é um momento ali de construção de identidade, e muitas vezes, para a gente conseguir construir alguma coisa, a gente demole algumas partes também. É verdade, né? Às vezes é preciso tentar, né? Eu não me encaixo aqui, fui lá Farmar Aura, mudei o meu vocabulário, não me encaixei, vou sair dessa e vou para outra. Ele vai se moldando, né? A adolescência é algo que, como vocês trouxeram, é um luto também que o adolescente vive, porque você não sabe para que você está nesse mundo, você está fazendo parte do quê? Quem você é? Então o adolescente está descobrindo isso, e para isso ele precisa, de repente, desconstruir algo, construir algo, e assim ele vai até ele chegar no entendimento de quem ele é, né, e o que ele representa nesse mundo. Eu acho que é isso, e a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado para todo esse desenvolvimento. Faltando 10 para as 9, pode colocar mais uma na tela para a gente, produção, por favor. Vamos ver quem está conosco.
A Mariana Silva de Barão Geraldo. Ó, a gente vê a molecada usando o termo farmaraura para tudo. Como os professores podem usar essa lógica no aprendizado sem virar bagunça? É o que a gente estava falando, né? Levar essa questão do desenvolvimento, da cultura. Porque se a gente para pensar, eles estão se desenvolvendo, farmando aula. Sim, eles estão se desenvolvendo, tem a questão da ludicidade, né, do aspecto social. Então, o professor ele pode utilizar isso em algumas atividades em classe, participando do mundo deles, trazendo isso para dentro da sala de aula, por que não? Né? Se é algo que não traz prejuízo, o aluno, muitas vezes, é como nós falamos, ele quer se conectar. Então, o professor também ele pode se conectar com seus alunos através disso tudo, dessas expressões, dessas trends, né? Nós vemos aí na internet vários professores que eles usam bastante essa questão do lúdico, das músicas, das trends, até para montar uma aula. Por que não, né? Então, isso pode ser muito bem aproveitado, sim, em sala de aula, e nós, como educadores, nós podemos ali conduzir o processo, né, para que não vire realmente essa bagunça, como foi dito. Olha só, né, a Alessandra, professora de matemática, poderia incentivar os alunos a farmar aura na próxima prova. Exato. Olha aí que beleza, né? Exato. É uma boa, já pensou todo mundo estudando para matemática porque eu quero ser o melhor, eu quero tirar a melhor nota, eu tô farmando aura. Gente, é isso que é farmar aura, entendeu? Exato. A gente vai falando, a gente vai entendendo e a gente vai chegando à conclusão que é interessante isso, porque vai despertando o interesse e o desenvolvimento dessa turminha aí que está farmando aura. 8h52, pode colocar mais uma na tela, por favor, produção? Bora farmar aura, hein, gente? Quero ver todo mundo farmando aura aí na redação. A Aline Ferreira do Castelo. A gente percebe uma ansiedade enorme nos jovens quando eles não ganham a moral do grupo, né? Quais sinais mostram que passou do entretenimento? É o que a gente estava falando, né, Pedro? A questão dos transtornos, né, se a gente for pensar nos transtornos mentais, eles precisam causar algum tipo de prejuízo, né? Não basta a gente ler ali um checklist de sintomas, né? Então, é importante, dentro dessa avaliação, entender se está causando algum tipo de prejuízo naquele adolescente, se ele está se isolando, se ele está com alguma questão ali mais depressiva, de tristeza, de falta de prazer, porque são transtornos, infelizmente, cada vez mais comuns dentro da adolescência, né? E como eu falei, essa questão, ela sempre é multifatorial, então tem muitas questões do relacionamento com os pais, do uso das telas, do relacionamento com os pares, mas eu acho que é importante ter essa dimensão do prejuízo que aquilo pode estar causando para o adolescente, né? Porque um adolescente mais saudável, ele não vai demonstrar tanto esses sinais quanto alguém que está passando por algum nível de sofrimento, né? Então, é muito importante os professores ficarem atentos, né? O pessoal da escola, os pais, principalmente na questão do isolamento, eu penso, né? Quando o adolescente ele acaba se retraindo muito para dentro do quarto, das telas, não consegue ter muitas trocas, não tem vontade de ir para a escola, pede muito para faltar, não se sente bem, tem choros, né? Então, eu acho que esses são alguns sinais que a gente precisa ficar atento de quando uma pessoa começa a apresentar esses sinais, né? E pensando nessa questão que a gente está falando do farmar aura, é isso, né? Quando uma pessoa não consegue se encaixar, como que ela fica, né? Então, tem até um colega meu do mestrado estudando o impacto do FOMO, do Fear of Missing Out, como um preditor ali do bullying, inclusive, né? Então, são algumas questões que, de fato, elas podem estar conversando, né? É porque o isolamento, né, faz parte também. Sim. Então, quando o adolescente, ele não se sente pertencente àquele grupo, ele tem o isolamento. E nós, como educadores, a gente sempre fala, né? Não é só aquele aluno que está ali causando, entre aspas, mas também aquele aluno que se retira no momento das atividades, aquele aluno que na hora ali das atividades mais lúdicas, do lanche, aquele aluno que sai do grupo, que fica sozinho, que se isola. Então, você levantou um ponto muito importante em relação a isso, que é realmente nós estarmos ali atentos a essas situações e mediar.
né? Ou encaminhar para um profissional quando necessário. Exato. Muito bem. 8h55, tem mais uma, produção? Se tiver, pode colocar na tela, senão a gente continua conversando de Farmaraura ao vivo aqui no Estúdio Câmara hoje. Sérgio Costa de Barão Geraldo, os mais velhos sempre acham as gírias dos jovens uma futilidade. Sim. Como ensinar essa geração mais antiga a entender essa cultura sem preconceito? A gente precisa lembrar que todo mundo passou por essa fase, gente. Exato. É um pouco difícil a gente se colocar no lugar do outro. Imagina, né, uma pessoa, vamos lá, 60 a mais, se colocar no lugar de um adolescente de 15, 16 anos. É difícil, mas todos nós passamos por essa fase. E as gerações, elas são construídas e vão sendo moldadas e aprimoradas. E é isso, é a evolução, né? E a gente precisa de entendimento, porque senão não tem como. Vamos lá, então, Pedro, vamos fazer com que a geração mais antiga, como é que faz para ela entender essa cultura sem preconceito? É difícil, né? É difícil, mas eu acho que você tocou num ponto que é justamente a dificuldade, que é da gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? É muito fácil a gente julgar, né? O julgamento é uma coisa quase natural da gente, a gente vê uma coisa que a gente não gosta, uma coisa que a gente não entende, não, isso não quero nem começar a entender isso aqui, é uma coisa muito esquisita, né? Mas é justamente esse ponto, é poder resgatar na própria adolescência, mesmo que possa fazer muito tempo, o professor ali dos 60, 70, né? Mas resgatar isso, né? Porque sempre tiveram movimentos, né? Os hippies, por exemplo, um monte de exemplo, de conflitos geracionais. Sim. A gente pode voltar lá na Roma antiga, capaz que terá. Sempre vai ter, sempre tem, isso porque faz parte. Porque é evolução. Né? É evolução, né? São conflitos absolutamente esperados, né? Eu acho que é isso, é poder se colocar no lugar do outro. Isso é o fundamental, isso que você colocou, né? Se a gente não consegue se colocar nesse outro lugar, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo com os adolescentes e no geral na vida, né? Eu acho que é sempre importante ter essa capacidade. Sim, acaba acontecendo ali o conflito de gerações, né? E a gente tem de parar para pensar que hoje em dia as famílias, elas têm várias configurações, né? Sim. E dentro dessas configurações, a gente sempre brinca do conflito de gerações. A comunicação, ela é muito importante. Por quê? Porque entender, né, como a gente falou antes, o que significa participar, acolher e não apenas julgar. Sim. Então, é importante, sim, que as pessoas mais velhas, elas tenham essa orientação também, né, de que, mas o que essa criança está fazendo? Olha, isso é uma trend que surgiu na internet, significa isso, né, orientar, porque realmente, né, essa questão de entender que cada tempo teve a sua moda, né? Quem nunca usou, por exemplo, uma calça boca de sino, né? Adoro. Usou aquela época do penteado, lembra? Chitãozinho Chororó? Sim. Eu tenho a foto, enfim. Então, Exatamente. cada fase teve o seu modismo e tudo bem. E como nós falamos, vai passar, virão outros e tudo bem, vamos convivendo, né? Só precisamos nos atentar, né, ao limite. Quando ultrapassa o limite, né? Qual é o limite? Quando o limite está sendo ultrapassado, para que a gente possa dar o acolhimento e, se precisar, um encaminhamento aí para uma terapia, para um melhor entendimento, né? Mas enquanto está tudo dentro do limite, a galera está farmando a aura, estão se encontrando, estão dando risada, estão saindo do celular. Meu ponto de vista um pouco ignorante aqui, né? Eu acredito que, caramba, que legal, né? Que eles estão conseguindo desgrudar da tela, entre aspas, porque a gente sabe que tudo isso é um movimento que vai para a internet. Mas se a gente analisar quantas pessoas estão reunidas ali, e isso é algo que não se via mais, não é, Pedro? Sim, com certeza. São coisas que nem eu falei, né, na questão da pandemia, ficou tudo muito no digital, e agora começa a ter um retorno. Acho que a questão da proibição dos celulares nas escolas teve um impacto muito grande, muito positivo também, por mais que as crianças e adolescentes tenham achado muito ruim, é importante também ter esse contato com a vida real, né? É verdade. Gente, é isso, sabe? Vamos farmar a hora, turma. Mas tá vendo como é bom o entendimento, né? A gente repassa a informação aqui com os nossos convidados de uma forma
que precisa, né? E uma forma que realmente a gente consegue entender. E aí você pode repassar esse programa para frente, para os pais de adolescentes, para a sua família. Já está disponível no YouTube, tá? Então a gente viu que Farmar Aura, gente, mais é do que uma forma atual de buscar espaço, buscar respeito em um grupo. E a gente está falando dos adolescentes, né? As gírias, elas mudam, a tecnologia, ela avança, mas a necessidade de pertencimento, como disse o nosso psicólogo, continua a mesma. Todos nós temos essa necessidade. O importante é a gente incentivar os nossos jovens a construir uma identidade firme, sem depender da aprovação alheia, mas deixar essa galera aproveitar a fase que eles estão vivendo e que vai passar. E que lá atrás eles vão olhar e vão conversar igual nós falamos aqui. A calça boca de sino, aquele cabelo do Chitãozinho Chororó, aquela dança que a gente fazia na praça. Nós formamos aura também, né? Só precisamos cuidar com o limite, porque tudo que ultrapassa o limite, aí precisa ser olhado com mais atenção. Mas, enquanto isso, bora Farmar Aura. Quero agradecer a sua participação, Pedro. Muito obrigada pelo ensinamento, por dividir o seu conhecimento com a gente e por nos orientar e tornar esse momento, essa fase entre as famílias um pouco mais de entendimento e mais leve. Eu que agradeço o convite, muito bom poder participar e fazer um 6-7 Farmar Aura ao vivo, né? Muito bom! Olha, Alessandra, mais uma vez, gratidão pela sua participação, né, a entrega aqui no programa, fazer com que a gente tenha um pouco de entendimento sobre esse mundo, que a gente precisa entender, que é o mundo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e todos nós fomos, e quem não foi vai ser, e quem já passou, é importante olhar para trás e se acolher e entender que você também passou por isso e que nós devemos deixar essa turma. E enquanto estiver saudável, dentro do limite, eu acho que está tudo bem. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso estar aqui. E vamos continuar farmando aura. Até a próxima, aprende, né? Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto, turminha. É isso. Agora 9h02. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com Gabriel Castro, com atualização, né, de tudo que aconteceu ontem na reunião ordinária para você, também matérias e toda a nossa produção envolvida, trazendo sempre conteúdos com muita responsabilidade para você que está aí do outro lado. E eu quero te convidar para participar conosco amanhã em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Olha só o que a gente vai falar. Hoje nós falamos de Farmar Aura, né? Amanhã a gente vai falar da vergonha dos pais na adolescência. É mais um movimento de adolescente que tem sido criticado e que a gente às vezes não entende, mas a gente precisa entender. Sabe aqueles... Você já sentiu? Eu já. Aquele constrangimento de ser visto como os seus pais, com os seus pais, você sabe? Que é tipo assim, pai, me deixa, não, pode me deixar na esquina, né? Então, até que ponto esse afastamento é normal do crescimento e quando ele vira um problema na relação? A gente vai conversar sobre essa fase de transição e como ela pode se transformar em maturidade e gratidão no futuro. Então, a gente precisa entender essa fase dessa turma, tá bom? E amanhã a gente vai falar sobre a vergonha dos pais. Será que é vergonha mesmo? O que será que acontece quando o filho pede para você deixar ele uma quadra antes da escola? Vamos tentar entender. Estamos juntos amanhã, a partir das 8h, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Um grande abraço para você, beijo no coração, fique bem e até lá. Tchau, tchau.